Fala pessoal, beleza? Sou Rodrigo Guerra, assessor de investimentos. Esse é mais um vídeo para o canal Super Investidores. Hoje eu vou estar falando sobre 5 pontos para a gente estar avaliando, 5 indicadores para a gente estar entrando aí, escolhendo o melhor fundo imobiliário para estar fazendo nossas aplicações. Vamos lá. Então pessoal, os fundos imobiliários são aplicações que elas estão ficando cada vez mais em evidência no mercado financeiro por alguns motivos. Dentre eles, o fato deles serem bem menos voláteis do que as ações. Eles variam lá, você compra ele na bolsa, igual compra uma ação, mas a volatilidade deles, essa variação, é bem menor do que nas ações. Isso é um ponto que novos investidores, pessoas que estão entrando na renda variável agora, buscam um pouco para não sentir muitas pancadas que acontecem no mercado de ações. Outro ponto interessante é o fato de que eles pagam dividendos mensais. Os aluguéis que as empresas geram para o fundo, ele repassa para os investidores, e isso é muito bom, porque o investidor ele vê ali pingando um dinheirinho na carteira dele todo mês, além da valorização da própria cota do fundo imobiliário. Dito isso, uma breve, não definição, um breve comentário sobre os fundos imobiliários, agora vamos para os nossos 5 pontos ali sobre algumas perspectivas, alguns parâmetros para a gente estar olhando sobre esses fundos. Então, o primeiro ponto para a gente estar avaliando um fundo imobiliário é a vacância física dele, porque esse ponto ele está diretamente ligado à qualidade do ativo do fundo ou dos ativos que o fundo tem, porque se o ativo ele é bem localizado, bem gerido e tem uma qualidade boa, então logo ele não deve ter esse indicador muito alto, a vacância dele deve ser uma vacância baixa, uma vacância que a gente considera aceitável para um bom fundo imobiliário é que ela seja menor do que 10% das salas, dos galpões do fundo imobiliário. Então, a segunda métrica que a gente vai estar avaliando para estar vendo se é um bom fundo de investimento imobiliário, ele está legal ou não, é o dividend yield dele. Porque como um dos principais motivos da pessoa investir no fundo imobiliário é estar recebendo ali aquele rendimento mensal, então o dividend yield ele é totalmente atrelado a isso. E também é muito importante a gente estar atento e não avaliar só esse parâmetro, esse número cru, porque pode ser que o fundo ele esteja passando por um período de renda garantida. Isso quer dizer que esse dividend yield dele foi bom esse mês, mas não tem uma garantia, ou então tem um prazo de validade para ele ter esses pagamentos no nível bom. Ou então olhar o dividend yield de um mês só e tirar por base que como se esse pagamento fosse totalmente recorrente ao longo de anos, por exemplo. Isso é bom tomar muito cuidado ao avaliar esse número de maneira crua. Então, assim, a gente costuma usar como um bom parâmetro o dividend yield anual. Como é que faz o cálculo desse dividend yield? O que ele é? Nada mais é do que somar todos os pagamentos que o fundo imobiliário fez durante os últimos 12 meses ou durante o último ano e dividir pelo valor da cota dele, multiplicar esse valor por 10, assim a gente tem o nosso dividend yield do fundo anualizado. Um bom parâmetro também é olhar o dividend yield mensal do fundo e a gente busca algo acima de 0,45% ao mês. Algo menor do que isso já não é tão bom assim. A gente busca ali 0,5%, 0,6%. Existem fundos que pagam perto de 1%, 0,9% no mês. Então, como eu disse anteriormente, nunca avaliar esse número de maneira crua, porque às vezes o fundo está pagando esse valor, mas é um pagamento que não é recorrente, é um pagamento com prazo de validade, digamos assim. Então, e a nossa terceira métrica que eu vou estar falando aqui hoje é o valor patrimonial do fundo, que nada mais é do que pegar a avaliação de qual que é o total do patrimônio do fundo, a avaliação de quanto custa, por exemplo, os prédios, o shopping que o fundo que pertence àquele fundo. E é importante salientar que
o valor patrimonial ele é diferente do valor de mercado. O valor de mercado ele é o preço daquela cota ali que é negociada na bolsa. Então, muitas vezes pode acontecer, inclusive, do valor de mercado do fundo estar menor do que o valor patrimonial dele. Isso pode indicar para a gente uma boa oportunidade de estar entrando, porque você vai estar pagando mais barato do que realmente o fundo ali vale. E é importante a gente também estar observando nesse valor patrimonial do fundo inteiro, que o fundo tenha pelo menos ali uns 200 milhões de valor patrimonial, porque algo menor do que isso já não é um indicativo tão bom, às vezes, da questão do fundo, da solidez do fundo. E o número de ativos também é um ponto muito importante de estar avaliando um fundo imobiliário, inclusive essa é a nossa quarta métrica, buscar fundos ali que eles tenham mais do que esses 5 ativos. Por quê? Porque se tiver, por exemplo, um fundo que tenha só um ativo, se acontece algum problema, seja estrutural, seja de vacância nesse ativo, o valor do fundo ele vai cair muito. Quando ele tem mais do que um ativo, digamos aí 5 ativos, por exemplo, 10, 15, ele fica diversificado nisso. Então, se acontece um problema em um desses ativos, não vai impactar tão negativamente no total do fundo, no valor patrimonial inteiro do fundo. Beleza, e assim a gente caminha agora para o quinto e último parâmetro para estar avaliando os fundos imobiliários aí. Lógico que esses não são os únicos parâmetros para a gente estar olhando, mas são alguns pontos importantes aí para estar avaliando. Vamos lá. É o preço dividido pelo valor patrimonial da cota. Com esse indicador, a gente consegue avaliar a questão do ágio ou deságio que o fundo está sendo negociado. Como que eu calculo o valor patrimonial da cota do fundo? Basta a gente pegar o patrimônio líquido do fundo e dividir pelo número de cotas dele. Assim a gente tem o nosso valor patrimonial por cota. E aí, para chegar nesse indicador, basta pegar esse valor, pegar o preço que o fundo está sendo negociado e dividir pelo valor patrimonial dele. Então, se essa conta deu maior do que 1, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fundo está sendo negociado acima do valor do patrimônio dele. Se esse valor der menor do que 1 ou bem menor do que 1, isso pode estar indicando algumas coisas. Pode indicar, às vezes, uma boa oportunidade de entrada no fundo, porque você vai estar entrando nele pagando um valor menor do que a cota, do que ele realmente vale. Mas isso também pode indicar que algum problema no fundo, algum problema estrutural, seja um problema de gestão, algum problema de vacância, algum problema com algum outros desses indicadores que eu falei aqui, por exemplo. Então, é muito importante a gente não estar se apegando só a um desses parâmetros que eu citei aqui, mas estar analisando todo um contexto geral do fundo, está avaliando todos esses pontos, buscando mais conhecimento e outros parâmetros, outros indicadores também para estar avaliando a questão da qualidade de um fundo imobiliário, para saber se ali é o momento certo de eu estar comprando, de eu estar vendendo, para assim a gente conseguir fazer melhores investimentos. Então, de tudo isso, esses 5 pontos aí para a gente estar avaliando, você deve estar se perguntando, Rodrigo, onde que eu encontro essas informações que você me falou? Eu vou estar deixando aqui na descrição 2 sites muito bons, que inclusive eu mesmo uso na hora de estar avaliando algum fundo imobiliário. O primeiro dele é o foundexplorer.com.br, é um site muito bom, indico ele. E o segundo site é o fis.com.br, fis.com.br. É outro site também, ambos são bem intuitivos, você consegue entrar lá, achar todas essas informações do fundo, achar as informações mensais que os fundos soltam. Então, aconselho você, antes de estar comprando a cota de um fundo imobiliário, entra no site lá em algum desses 2, vê um pouco dessas informações que eu falei aqui, olha esses 5 pontos aí, se puder você busque outros indicadores para você estar fazendo um investimento consciente e da maneira correta. Então é isso, galera, um grande abraço para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Se você gostou
deixa um like aí, segue o nosso canal Super Investidores, que para você estar sempre sendo informado aí do conteúdo que a gente está gerando, sempre tem vídeo novo sendo lançados. E é isso aí, pessoal. Valeu!